Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro em queda livre dentro de casa. Mesmo diante de 59.345 torcedores, a Raposa perdeu de novo de virada. Havia sido assim no fim de semana passado contra o Ceará. O Cruzeiro abre o placar contra o Santos, gol do Fabrício Bruno no finalzinho do primeiro tempo e toma a virada com 2 gols na etapa final. Resultado muito ruim para um Cruzeiro que sonha com a conquista do título. Já são 3 tropeços consecutivos dentro do seu estádio. Derrota por 2-1 para o Ceará no Campeonato Brasileiro, empate em 0-0 com o CRB na Copa do Brasil, que acabou sendo diminuído ou absorvido com a vitória fora de casa contra o mesmo CRB e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E agora esse tropeço diante do Santos. Guilherme, jogador do Peixe, foi o grande destaque da partida, com um gol e uma assistência. O Carboneiro definiu o placar a favor do Santos. Carboneiro, atacante paraguaio recentemente contratado. Depois da partida, Leonardo Jardim foi perguntado a respeito de reforços e disse, abre aspas, acredito que vamos trazer alguns jogadores para dar mais qualidade ofensiva nos corredores laterais. Só para completar, muita reclamação do Cruzeiro em relação à arbitragem de Hilton Pereira Sampaio. Ele acabou anulando um gol do Cruzeiro, o gol que seria do Caio Jorge, alegando uma falta de Matheus Pereira, num jogador do Peixe. Só para completar, Kaique, Romero e Christian receberam o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Mirassol. Cruzeiro tem negociações avançadas para emprestar Lautaro Dias. Entre Cruzeiro e Ceará tudo acertado, falta o sim do atacante argentino de 27 anos de idade. Eu acho que talvez até mais do que mudar o jogo, né, mudar a forma de jogar, refrescar para conseguir manter, né? Alguns jogadores que vinham entrando e conseguindo manter a competitividade no time do Cruzeiro não têm entrado tão bem assim nos últimos jogos, né? O Jardim tem hoje ali 3 jogadores que ele confia no banco de reservas, né? O Eduardo, Marquinhos e o Gabigol. Não sai muito desses 3, né? E eles não têm conseguido entrar tão bem assim nos últimos jogos. Talvez o Eduardo possa ser até uma exceção, né? O Eduardo ainda tem conseguido manter um bom nível. E não entrou ontem. Não entrou ontem. Entrou o Mateuzinho. Mas o Marquinhos e o Gabriel Barbosa, eles não entraram bem no jogo. E aí o Cruzeiro não conseguiu manter o nível de competitividade. Foram... os períodos de tempo foram diferentes. Mas o jogo de ontem, para mim, muito parecido com o jogo do Ceará, né? Muito parecido com o jogo do Ceará. Do Cruzeiro sair na frente, do Cruzeiro ter muita chance para fazer o segundo gol. Acho que no primeiro tempo o Cruzeiro poderia ter definido o jogo, né? Feito o segundo, talvez até o terceiro para definir o jogo. E aí de um segundo tempo de mais dificuldade. O maior problema, eu acho, é que ontem a gente viu algo no Cruzeiro que a gente não tinha visto ainda nesse período aí de mais instabilidade, que foi o time se desorganizar muito dentro do jogo, né? O Cruzeiro em determinado momento ontem ficou muito bagunçado, depois da saída do Romero, principalmente, que ficou um trio ali na frente com o Gabriel, o Caio e o Matheus. O Cruzeiro ficou muito bagunçado, algo que a gente ainda não tinha visto. Mesmo no jogo ruim contra o Ceará, que o Cruzeiro perdeu, mesmo nos outros tropeços que o Cruzeiro teve no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a gente destacou aqui que o time continuava muito organizado, sabendo o que ia fazer, sabendo como fazer, mas tendo as suas dificuldades mais técnicas. Ontem acho que teve também um pouco de dificuldade coletiva no segundo tempo, que o Cruzeiro ficou meio perdidão, meio bagunçado. E é legal o Gris citar isso, não sei se o Henrique separou, o Jardim fala sobre isso, porque o repórter pergunta ele, o Gabigol tem que ter mais minutos. E aí, na cabeça de todo mundo, Caio Jorge e Matheus Pereira não tem como sair do time do Cruzeiro hoje. E aí ele traz um número muito interessante. Sim. Que ele fala que o Cruzeiro tomou, com esse trio jogando, tomou 3 gols e fez somente 1. Isso. E ele fala assim, como é que eu vou pôr esses caras pra jogar? E eu concordo muito com o Gris, acho que a análise dele foi legal, porque o Cruzeiro, nos últimos 15 minutos, 10 minutos ali, né? 15 porque o Gabigol entrou aos 80, se não me engano, mais os acréscimos, o Cruzeiro estava completamente desorganizado. O Santos estava mais próximo de fazer um 3-1, fez o 2-1 e poderia ter feito um 3-1 do que o Cruzeiro empatar o jogo em algum momento. O jogo estava partido, né? Que a gente fala, atacante 5 na frente, 5 para trás, e o Cruzeiro nunca deu amostras disso. O time ficou completamente desorganizado nesse final do jogo. E nós comentávamos aqui, quando o ouvinte mandou uma mensagem contra o Corinthians,
quando o Cruzeiro empatava com o Corinthians lá no Itaquerão, e o ouvinte mandou assim, o Jardim tem que ser um pouco mais ousado. Por que ele não coloca mais um atacante e arrisca? E aí nós comentamos, será? O Corinthians também estava no jogo. Se ele põe um atacante, ele tinha mais chance de vencer o jogo ou de perder? Então, não adianta você, às vezes, empilhar atacante ou se desorganizar e colocar o time de qualquer jeito, e ontem foi prova disso. Quero falar agora sobre Julio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras. Toda essa história começa quando o Enciso publica um vídeo recentemente treinando sob as orientações de um personal, de um preparador físico na sua casa, vestindo a camisa do Palmeiras. Essa camisa foi um presente do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras e seu parceiro da seleção paraguaia. A partir daí, torcedores do Palmeiras começaram a especular. E nesse domingo, na noite de domingo, a imprensa do Paraguai cravou que o Palmeiras tem a intenção de ficar com um atleta. Jogador que pertence ao Brighton, mas esteve emprestado nos últimos 6 meses da temporada passada ao Ipswich Town. O time foi rebaixado, mas o Enciso deixou uma ótima impressão e volta para o Brighton sem ter seu futuro definido. Importante dizer que hoje ele está avaliado em 22 milhões de euros e é alvo da Roma, do Galatasaray e também do West Ham. E aqui que vem o grande problema. O Enciso já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de voltar para a América do Sul por agora. Com 21 anos de idade e alvo de propostas europeias, ele entende que seria um retrocesso retornar à América do Sul. A prioridade absoluta é seguir por lá e tudo se encaminha para que isso aconteça muito em breve. O torcedor do Palmeiras acho que nem deve ter esperança ou expectativa em relação a esse negócio. Também especularam o Enciso no Cruzeiro, outra possibilidade praticamente descartada. Só não dá para dizer que é 0% de chance, porque o futebol no mundo tem mostrado muitas surpresas, mas tudo se encaminha para que o Enciso continue no futebol europeu. É difícil, né, você falar de um jogo como o de ontem sem falar da arbitragem. E tudo começou muito antes do gol do Cruzeiro erroneamente invalidado. Vários cartões para o Cruzeiro de uma maneira assim, ele nem pestanejava, e aí os jogadores do Santos o tempo inteiro reclamando. O futebol brasileiro ele é insuportável de assistir. Todo mundo faz edit, todo mundo acha muito legal a pressão do PSG, né? O Dembélé ali naquela postura de ataque para pressionar. Isso nunca vai acontecer no futebol brasileiro. O jogador de futebol brasileiro ele é acostumado a qualquer contato cair no chão. Aí por isso que quando você vai jogar uma Copa do Mundo de seleções, você é humilhado por qualquer seleção minimamente organizada. Na Copa do Mundo de clubes, enquanto o europeu não quis jogar futebol, existiu a falsa sensação de que podíamos encarar o futebol europeu. Quando o europeu quis jogar bola, foi o que o Bayern fez com o Flamengo, foi o que o Chelsea fez com o Palmeiras e também com o Fluminense. E aqui no Brasil é assim, né? O Cruzeiro é um dos times que tenta e tem seu jogo muito pautado nessa marcação-pressão, e é muito legal você ver um atleta, que no caso ali era o Matheus Pereira, que é o camisa 10 do Cruzeiro, ele faz muito bem a pressão, rouba a bola. O Wilton Pereira Sampaio está de frente para o lance. A primeira reação do Neymar é reclamar com o Zé Rafael que ele fez o domínio errado. E aí o Zé Rafael ele tem uma reação de nossa, fiz alguma coisa errada, preciso de correr atrás. O Cruzeiro marca o gol e depois, quando o Neymar percebe que o Wilton Pereira Sampaio, ele lembra, na verdade, que o Wilton Pereira Sampaio é fraquíssimo, ele começa a fazer a pressão para que o gol seja anulado. Não dá para falar só do gol, porque os cartões impactaram em outras jogadas, onde o Cruzeiro acabou se vendo de mãos atadas para poder matar o jogo. Alguns jogadores do Santos com uma mania muito feia de o tempo inteiro empurrar, o tempo inteiro segurar, uma atuação patética do Gabriel Brazão, patética, o tempo inteiro cera, toma aguinha, e o juiz não dá cartão amarelo. Então o Wilton Pereira Sampaio ele foi conivente com o que aconteceu. E os jogadores do Cruzeiro, eu respeito muito o que a Rafa falou também, gostaria que fizessem mais pressão. Mas a gente já viu, né, quando o Matheus Pereira tentou fazer pressão, teve um personagem aí, mais um do grande circo, que é a Confederação Brasileira de Arbitragem, que quem é ele? Como é que é o nome dele? Então, eles tentam tratar os jogadores do Cruzeiro dessa maneira, e eu espero que a conversa de Pedro Júnior e Paulo Pelaipe não seja num tom ameno,
Porque num tom ameno você conversa com o torcedor, você conversa com seus jogadores, com seu treinador. Com a CBF o tom tem que ser mais acima, tem que falar mais firme. Não dá para a gente vir numa sequência que a gente veio de Edna, de Flávio Rodrigues de Souza e o Wilton Pereira Sampaio. Isso aí está escancarado, está na cara. De todos os ruins, pegaram os piores para trabalharem nos jogos do Cruzeiro. E foi patético. O Zé Rafael, todas as vezes, ele tem essa mania. Ele domina mal, ele não consegue, tá? Ele não consegue ter um bom domínio da bola e aí ele se joga. O Matheus Pereira não fez falta. Futebol é um esporte de contato. Isso vai acontecer. Agora, o Cruzeiro foi prejudicado. Eu entendo que o Cruzeiro iniciou muito mal o segundo tempo, muito mal. A gente vai debater sobre isso. E a Rafa pontuou uma situação que eu até comentava hoje pela manhã com meu pai. No momento que você sofre um gol, e aí, justamente assim que sai a bola ali praticamente, você consegue virar o jogo, você retoma o controle mental da partida. Só que, infelizmente, não deixaram o Cruzeiro retomar o controle mental da partida, porque o futebol brasileiro é um futebol de porcelana. Qualquer jogador que, se você encosta, ele cai no chão. E o Cruzeiro foi suscetível a isso. O cartão amarelo do Kaique, eu estou agora até o presente momento, sem entender. O VAR intervencionista, ele não aparece para poder, pelo menos, chamar o Wilton na situação envolvendo o lance dentro da área com o Cruzeiro. E aí, o tempo inteiro, o Neymar fala muito com a arbitragem, todo mundo deixa, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Então, assim, o Cruzeiro ele precisa de ser muito mais firme com a arbitragem, como a Rafa disse, como o Caio disse, ir à CBF e conversar num tom mais alto, porque o tom ameno não resolve para o Cruzeiro. E aí, mais para frente, a gente vai falar de outras coisas que a diretoria precisa agir urgentemente. Mas eu entendo e respeito o pensamento de todo mundo. Mas, para mim, não dá para deixar de fora, não dá para falar que não condiciona a análise e o restante do jogo um erro crasso de arbitragem num gol legal do Cruzeiro, e que essa falta provavelmente não vai ser marcada quando um jogador do Flamengo fizer uma pressão no atleta do Mirassol e roubar uma bola, quando um jogador do Palmeiras fizer essa falta no atleta do Ceará e roubar essa bola, porque é falta só para o Cruzeiro. Eu até estou falando o termo falta aqui porque para o Cruzeiro foi, mas para o Palmeiras, para o Flamengo não vai ser. É porque é assim que funciona o futebol brasileiro. E aí, de novo, falando, né, porque todo mundo, tem muita gente que gosta, tem muita gente que quer. Quando for Copa do Mundo, quando for Super Mundial e cair no chão esperando essa faltinha, vai tomar o gol e vai passar vergonha, assim como foi nos Estados Unidos, assim como o Brasil passou na Copa do Mundo do Catar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.